Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje nós estamos recebendo a doutora Rosa Maria Dias Akazaki. Ela que é médica sanitarista na Secretaria Municipal de Saúde, gerente do Centro de Controle de Doenças da Covisa. Rosa, primeiro, deixar você dar as suas boas-vindas e agradecer a sua presença aqui para a gente conversar um pouquinho do seu trabalho, do seu dia a dia, mas nós vamos aí usar, como eu falei, as doenças transmissíveis pela água como um mote para a gente poder conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, junto à Covisa. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade, como você disse, estarmos falando um pouquinho das ações de vigilância epidemiológica que estão dentro do Centro de Controle de Doenças, ao qual está subordinada na Covisa. A Covisa é um órgão do município da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que cuida, vigia, como a gente diz, a saúde de toda a população. E vigiar a saúde de toda a população é realmente uma tarefa bastante grande, Porque a gente, na realidade, acaba vigiando não a saúde, mas a doença, Ou as oportunidades de adoecer. Então, temos lá na Covisa a vigilância sanitária, que cuida principalmente do momento em que o indivíduo está numa situação de consumo ou de serviço, quando vai a um consultório, ou de consumo de um alimento ou de um produto, Temos a vigilância ambiental, que cuida do ambiente como um todo, do ar, da água, faz as vigilâncias. E temos a vigilância das doenças que estão dentro do CCD, assim como temos áreas de controle como o próprio CCZ, que faz parte também da Covisa, Falando em relação às doenças, o CCD cuida basicamente de dois grandes grupos, O grupo das doenças transmissíveis, E aí temos várias, as transmissíveis agudas, Como a questão das doenças veiculadas por água e alimentos, mas também as transmissíveis crônicas, como a tuberculose, hepatites. Temos a questão da prevenção e controle de intoxicações, e o programa de imunização, que dá apoio para que a gente evite as doenças, um grande número de doenças que podem ser prevenidas por vacina. Acho que temos um contexto muito grande, uma responsabilidade muito grande dentro da Covisa. Com certeza. E no dia a dia do trabalho da senhora, a senhora que coordena, é responsável por um grupo. Como é que é o dia a dia do trabalho da senhora dentro da gerência da Covisa? Então, a gerência do CCD, como eu disse, trabalha com a questão da notificação de doenças compulsórias, Então, temos uma gama muito grande de doenças de notificação compulsória. Então, o controle disso parte das notificações, na sua essência, na maioria das vezes, dos serviços de saúde. Então, a oportunidade de todo e qualquer serviço, seja um consultório particular, seja um ambulatório que está dentro de um outro serviço, um hospital, todos os profissionais de saúde são obrigados a notificar as doenças de notificação compulsória. A partir desta notificação, nós fazemos as ações de investigação, para podermos fazer, então, as interferências, o controle das doenças. Existe um rol de doenças compulsórias hoje, nessa gama, existe alguma... Como que a senhora classificaria isso? Existe alguma forma das pessoas terem isso no dia a dia e saber realmente quais as doenças que eu devo fazer a comunicação compulsória à Covisa? Sim, todos os serviços de saúde devem obedecer às portarias que de tempos em tempos são publicadas, Então, há um rol de doenças de notificação ou de situações de notificação internacionais, que todos os países obedecem. Cada país estabelece um rol de doenças de notificação dentro do seu país. Esse rol é estabelecido em relação ou às doenças principais que você tenha, ou a riscos que você tenha, situações implicadas nisso. Dentro do Brasil, por estarmos organizados em unidades federativas, os estados também têm a prerrogativa de, além daquelas doenças que estão preconizadas para o Brasil inteiro, acrescentar doenças que sejam importantes para aquele estado. E isso também se estabelece dentro do município. Nós podemos acrescentar, além, podemos tirar, mas podemos acrescentar, para atendermos realidades específicas. Agora, e dentro desse rol, temos doenças transmitidas pela água. Sim. Mas qual a importância da água para nós, seres humanos, Nós dependemos da água como dependemos do oxigênio.
Então, como que a senhora podemos até usufruir desta água que está aqui. Como que nós podemos trazer essas informações, então, da importância da água para nós, seres humanos, mas, ao mesmo tempo, os cuidados que nós temos que ter com a água? Isso. Então, como você disse, né, a água é essencial para a vida, né? Nós, seres humanos, dependemos da água e do ar, né? Sem esses dois elementos, nós não existimos. Mas, no entanto, a gente precisa ter qualidade, tanto da água como do ar. O homem, né, ao habitar o planeta, ele vai utilizando a água e o próprio planeta, e neste modo de explorar, né, ele às vezes pôs em risco, né? Hoje nós estamos vivendo uma civilização que vem de muitos anos, em que a questão dos rios, né, que a gente tem nas histórias que nos contam nos nossos passados, aquele rio que a pessoa ia, tomava banho, do rio era tirado água também para a higiene, para o consumo da água do homem e também dos animais, né? Assim como a questão do ar, na medida em que o homem vai se apropriando do planeta, queima a floresta, instala indústrias, né, que emitem, né, poluentes. Então, a água também vem dessa questão do cuidado, né? Lá no passado, o homem captava rapidamente a água e a consumia, digamos assim, in natura, do modo que ela estava na natureza. Com o processo da civilização, esta água passa a ser tratada, né? Porque você tem o homem ingere alimentos, mas ele também depois tem a questão dos seus resíduos, né? Que vão contaminar também o ambiente, né? Então você precisa começar a cuidar da água. Aí você tem a questão do armazenamento da água. Eu cuido, né? Como nós aqui temos no município de São Paulo, a água é reservada, depois ela é tratada pela Sabesp, né, no município de São Paulo, e é distribuída a todas as casas, né? O município de São Paulo tem uma rede grande, né, de acesso à água tratada. No entanto, ainda existe dentro dessa peculiaridade do município de São Paulo, por termos tanta diversidade dentro de um território tão grande, né, regiões cuja vulnerabilidade é grande por não ter acesso direto à rede de água. Ainda nós temos bicas em São Paulo, nós temos poços que são e águas que às vezes a gente não sabe nem de onde vem. Exatamente. Então nós temos desde população que não tem acesso à água tratada, que se utiliza de água clandestina, às vezes conseguida por meio de canalizações clandestinas da rede que originariamente era tratada, mas aí ela vai sofrendo o risco de contaminação. Como você tem pessoas que ainda mantêm o poço lá no fundo do quintal, ou grandes condomínios que têm poços, né, artesianos, indústrias que também têm poços artesianos. Então, é necessário cuidar, né, de todo esse aporte de água. E aí é uma área que é bastante, é uma ação que é feita pela vigilância sanitária e pela vigilância ambiental. O cadastramento de poços, né, então, são as fontes alternativas, né, digamos assim. Algumas clandestinas, mas essas podem ser legalizadas. Eu posso ter um poço num condomínio, e ele tem que ser cadastrado junto ao Estado e ao município e ter um controle contínuo, né, dessa qualidade da água, né, da sua potabilidade, né. Muito bem, eu sou Paulo Fernando, estou aqui apresentando o programa Saúde em Questão para vocês. Eu sou coordenador municipal de residências e à frente desse programa o que a gente quer levar um pouco é informação para você que está aí e conhecer esse mundo que estamos aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, a Secretaria Municipal de Saúde congrega a Vigilância em Saúde e nós estamos trazendo a doutora Rosa para vir aqui trabalhar aqui e vir aqui informar vocês sobre doenças transmitidas pela água. Se a gente não responder todas as suas dúvidas, você pode mandar canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e a gente transmitirá a sua dúvida, o seu questionamento. O que nós queremos? Nós queremos democratizar conhecimento, mas também informar como trabalhamos dentro do município de São Paulo e o que a Covisa faz. E por isso que a Rosa está aqui para esclarecer esses procedimentos, esses processos que nós temos e democratizando com isso o conhecimento sobre doenças, a gente está levando saúde à nossa população. Rosa, voltando um pouquinho aqui para o nosso assunto, falando da água, né?
nós já falamos aí da importância da Covisa, de toda a complexidade que é, principalmente num município com tantas diferenças que nós temos regionais, e aí dependemos muito da cooperação de todos que trabalham dentro da Secretaria Municipal de Saúde e do entendimento da importância da vigilância em saúde, do departamento de vocês com relação a isso. Porque não é só ir atrás, vocês precisam ter a informação. Como é que é essa relação? Essa relação com as unidades básicas de saúde, essa relação com as AMAs, essa relação para saber, às vezes, se houve uma contaminação, se algo aconteceu de forma inadequada ou errada em uma festa, em algum lugar. Como é que vocês têm essa ação conjunta? Então, dentro do território do município, nós temos 26 supervisões de vigilância em saúde, né? Então, são os nossos braços, estão dentro das supervisões técnicas de saúde. Então, são as equipes que estão lá próximas ao serviço de saúde do menor território que a gente considera, que é a supervisão técnica de saúde, que está dentro da coordenadoria. Então, da lista de doenças de notificação, toda e qualquer doença daquela lista, ou qualquer agravo inusitado, que a gente chama, ou seja, que fugiu da normalidade ou que chama a atenção no território, deve ser imediatamente notificado para esta equipe pelo serviço que atendeu. Também temos a entrada de informações, recebemos também informações da própria população, que às vezes liga ou diretamente para o saque da prefeitura, ou vai a um posto de saúde para dizer, olha, na creche onde estuda minha filha tem várias crianças com diarreia, ou tem várias crianças com sarampo. Né? Então nós temos fontes, né, de informação, além dos profissionais de saúde, também bem variadas, né? A própria imprensa, que capta também esses rumores, essas questões, também nos aciona. E é a partir, né, muito importante, que dentro do serviço de saúde, que a gente considera o ponto inicial, você esteja fazendo ação de vigilância, no sentido que a gente fala do vigiar, no sentido mais essencial, que é ser responsável por. Muitas vezes a gente usa a palavra vigilância e lembra só da questão da multa, né, do fiscal, policiamento, né, do policiamento, né? E a gente trabalha muito, principalmente na epidemiológica, com esse senso de responsabilidade. Quer dizer, eu, unidade de saúde, sou responsável por um determinado território, por uma determinada população. Portanto, eu preciso, como serviço, ter organizado uma forma do profissional que é responsável por essa ação, que ele consiga ser identificado por todos os serviços, por todos os profissionais ali daquele serviço, e que ele consiga captar essas informações que chegam direto ou indiretamente. Quer dizer, ele também tem a sua ação extramuros, né? Os agentes de saúde, por exemplo, estão lá, eles têm olhos e ouvidos, né? Captam esses rumores, como também as pessoas que vêm diretamente porque estão com sintomas. E quem está procurando não tem a obrigação de saber que ação que tem que ser feita. Então, o profissional de saúde é muito importante que tenha este vínculo, né? Quem está dentro do consultório com quem está fora do consultório, que equipe é essa que faz essa captação, que semanalmente tem que informar as SUVs, né? Ou imediatamente, algumas doenças são de notificação imediata, porque a gente tem ações imediatas. Então, falando da questão da água e do alimento, nós temos, por exemplo, um grupo que foi servido uma merenda numa creche. Imediatamente após essa merenda, várias crianças passam mal. Então, imediatamente a gente tem ações para fazer, para investigar a causa disso, o que foi exposto. Então, são ações que são realizadas tanto a vigilância epidemiológica junto com a vigilância sanitária, que vai, então, investigar este produto. O que foi servido na merenda? Quem comeu? De onde veio, né, esse lanche ou este almoço? Que produtos foram servidos? Então, é feita toda uma investigação epidemiológica, que é junto também com a investigação sanitária, onde se coletam, às vezes, amostra desse produto, vai para o nosso laboratório, que também é de Covisa, de controle de qualidade, né, que é ligado à vigilância sanitária de alimentos, para que a gente entenda e possa intervir. Porque, por exemplo, um produto que está sendo servido naquela creche pode estar sendo servido em várias creches ao mesmo tempo, e que você precisa retirar rapidamente de circulação. Ou uma pessoa que é responsável por elaborar o cardápio de uma festa, de casamento ou alguma coisa, e ela tem um mau procedimento na manipulação de alimentos. Você precisa intervir rapidamente porque ela vai estar fazendo isso em vários outros serviços, né? E uma das coisas importantes que você colocou, quer dizer, a importância da relação entre os profissionais das unidades básicas de saúde, desculpe,
em poder identificar, porque às vezes ele é atendido por o médico atende na parte da manhã, o outro atende no período da tarde, auxiliar de enfermagem tem que estar atento para a observação disso, às vezes quem está fazendo a ficha é a pessoa de alerta. Isso é a organização, como você falou, das unidades básicas. Isso, exatamente. Então é muito importante que o gerente da unidade valorize essa ação da vigilância, né? Porque às vezes a gente olha muito para ela como apenas mandar a ficha de notificação. Mas se eu não tiver toda uma organização para captar, eu posso ter 6 médicos atendendo dentro de uma unidade, cada um atendeu uma criança de uma mesma creche, mas cada um atendeu só uma, né? Então você não detecta que está acontecendo algo naquela creche, né? Que pode ser uma diarreia, mas pode ser qualquer outro sintoma de alguma outra doença. Então é muito importante que a gente organize quem é o profissional, que a equipe inteira o identifique, que ele tenha um local dentro da unidade, que tenha um fluxo dessas informações, quer dizer, cada um que atendeu saiba que existe a ficha, mas que também depois essa ficha ande, né? Porque ela não vai sozinha, né? Com certeza. Então isso depende de uma organização dentro do serviço. Agora, falando especificamente da água, quais as principais doenças que são transmitidas pela água? Então, assim, diarreia é um sinal, um sintoma, né, de várias doenças transmitidas pela água e alimento. A água é considerada, enquanto vigilância, como um alimento, né? Então, nós temos hepatite A, que está vinculada à questão da água e dos alimentos contaminados. Nós temos a cólera, a febre tifoide. Nós temos várias doenças transmitidas aí para o alimento e a questão do manuseio do alimento e entre eles a água. Felizmente, a maioria dessas doenças nós não temos dentro do território do município, né? Temos eventualmente casos de algumas dessas doenças, às vezes importados, mas em não grande importância. A diarreia predomina bastante, porém, a gente sabe que a diarreia tem vários agentes aí que podem causar, bactérias, né, ou vírus. Às vezes temos outros produtos que podem estar causando também isso, mas outras substâncias químicas, etc. E a gente observa, né, nesse monitoramento, nós temos 130 serviços dentro do município de São Paulo, que são nossas sentinelas, né? São todos, a maioria deles AMAs, né? Que semanalmente, quer dizer, diariamente eles anotam quantas diarreias foram atendidas, semanalmente enviam para as SUVs, né, supervisões de vigilância, e essas enviam para a gente em Covisa, e por aí a gente tem um panorama, ou seja, a gente tem um monitoramento de quanto que está acontecendo de diarreia, que é um sintoma comum, né, e que nem sempre leva as pessoas com diarreia ao serviço de saúde, né? Às vezes você acorda de manhã com diarreia e fala, foi alguma coisa que eu comi ontem, então eu vou fazer uma pausa de alimento, ou não como um alimento mais leve, e no dia seguinte estou bem e tudo bem. Às vezes várias pessoas da mesma família têm diarreia, mas não muito grave e fica assim mesmo. Você não fica enquanto vigilância sabendo. Então o que nós temos nessa amostra é um monitoramento que diz assim, se aumenta muito além disso, deve estar acontecendo alguma coisa diferente, né? Uma circulação de um agente. Então nós temos basicamente no começo do ano, na época de verão, a questão de um aumento do número de diarreias pela questão da temperatura, então os alimentos expostos, né, numa temperatura maior facilita, né, a multiplicação de bactérias, né? A questão também porque na época de verão você tem a questão de um consumo às vezes de água, de sucos, de várias outras questões que implicam a água também, e às vezes uma manipulação disso em algumas circunstâncias, você vai para a praia, você vai para piqueniques, para festas, então você tem uma circulação disso. Depois você tem também um outro volume, né, menor em relação ao verão, mas também que ocorre no inverno, agosto, setembro, outubro, geralmente atribuído a vírus, né, o rotavírus e norvírus, que são os principais que circulam. Tá? Então, a gente tem as AMAs que fazem esta vigilância e temos também 2 hospitais no município de São Paulo, que também diariamente, quando tem suspeitas de rotavírus, né, ou de norvírus, coletam o material das pessoas com diarreia que atenderam, são enviados para o laboratório para a gente também ter um monitoramento da média de circulação desses agentes. Então, doutora Rosa, hoje, como nós falamos, 95% nós temos a água tratada. Certo. Né? Nós temos também o atendimento ao esgoto. Isso. Mas temos ainda uma grande população que recorre, principalmente agora com essa falta de água, a outras águas, ou águas que... Como é que é feito esse controle, se é que é possível a gente ter esse monitoramento? E a outra questão seria
como é que fica? Mesmo aquela água que vem tratada, ela pode ficar armazenada. Este armazenamento tem que ser feito com um certo cuidado. Isso também compete essa orientação e essa forma de orientação para o como se guardar a água, como se manter a água na caixa d'água e os cuidados com a caixa d'água? Sim, então é muito importante, você falou, nós temos mais água, né, tratada, oferta de água tratada, do que oferta de esgoto, né? Então, o esgoto já não temos todo o território com tanto acesso. E isso é um ponto de risco, né? Porque Sim. ao ter contato com esgoto, mesmo eu tendo a água tratada, eu vou ter possibilidade de contaminação. Né? Neste momento em que estamos vivendo, né, uma crise de restrição da água, né, a gente viu aí a questão da diminuição das chuvas, do armazenamento para o tratamento, né, se começa a ter muitas oportunidades alternativas. Né? Então, como é que eu faço se a água vai acabar? Eu acabo ou armazenando a própria água que está vindo tratada, né, de várias maneiras, e aí eu preciso ter um cuidado, porque se a água como alimento, mas ela também é veículo para outras doenças, outras formas. Então, o mosquito da dengue, né, que todo mundo está sabendo, ele gosta da água que está armazenada, né, a fêmea, para ir lá colocar os seus ovos. Então, se eu tenho uma água exposta, um recipiente com água limpa, que é até o que a fêmea gosta mais, é o ideal. Então, eu preciso ter o cuidado de armazená-la adequadamente, ou seja, guardá-la, tampá-la, para que eu não tenha a entrada desses agentes, que pode ser desde este mosquito que vai lá e põe os ovos e vai gerar uma outra doença, né? Como também a contaminação dessa própria água se depois eu for bebê-la. Né? Ela veio tratada, mas depois ela fica exposta. Ela está ali em contato, ela com, está em contato com o meio ambiente, mesmo com a tampada, natureza. ela pode gerar. Exatamente. A outra questão é eu buscar a água em outras fontes alternativas. Né? Então, às vezes tem aquela bica que está lá perto, na rua, que todo mundo começa a buscar, precisa saber a origem dessa água. Né? Se eu estou usando água não tratada, eu preciso tratá-la. Então, as unidades de saúde nossa disponibilizam, né, a questão do hipoclorito, né, para o tratamento. E aí é toda uma orientação que tem nas unidades, com folders, folhetos, né, de orientação à população, que em algumas circunstâncias precisa usar água não tratada. Né? Então, ferver a água, usar o hipoclorito é bastante importante. Às vezes a gente parece seguro porque eu compro água mineral, né, já engarrafada. Mas é importante saber a origem, exatamente. Então é muito importante a gente comprar em comércio em que a gente tenha certeza que há uma fiscalização. Então a vigilância sanitária faz o controle de toda esta água, entendendo a água como alimento, desde a origem dela, a fonte, né, que tem que ser cadastrada, analisada, o envasamento, né, o armazenamento, a validade desse armazenamento. Há uma oferta. E quem faz a injeção da água nos tanques, quer dizer, eu preciso também ter o cuidado com as pessoas que manipulam essa água. Sim, com certeza. É todo o processo, né, do envasamento, da captação da água, o envasamento. E há também, às vezes, a oferta, né, caminhões-pipa, né? Então, às vezes, um grande condomínio chama um caminhão-pipa e se sente seguro, que está escrito lá água potável. Então, há todo um controle, né, pela vigilância sanitária do cadastramento dessa origem da água. Então, qualquer dúvida pode se ligar, né, para a Covisa, pode se ligar para o 156, que deve ter essas informações, ou então o fluxo, para saber. Deve ter no caminhão-pipa o cadastro dele, o número, o telefone. Então é possível se consultar na Convisa se este estabelecimento, né, que está vendendo esta água existe e se ele está fiscalizado. Né? Com relação a surtos, a senhora falou dos locais que são sentinela. Essa é a forma que a gente tem para identificação de surtos no município? Ele mais não tanto a identificação dos surtos, mas mais que a gente tem o monitoramento da circulação desses agentes que causam as diarreias, né, vírus e bactérias. A identificação dos surtos, ela pode vir de várias maneiras, né, como a gente falou, pode a própria unidade, né, então atendi hoje várias crianças desta creche, então está acontecendo alguma coisa nesta creche, ou nesta escola, ou num restaurante, ou num canteiro de obras, né? Então, é uma forma. Às vezes, a própria população ou as próprias pessoas fazem uma denúncia ou fazem uma notificação para o próprio serviço, né? Hoje a gente tem canteiros de obras, como antigamente as pessoas, cada um trazia a sua marmita, né? Hoje elas são fornecidas, né, as quentinhas, por empresas, né, que fornecem alimentação.
Então, há todo um processo para garantir essa qualidade, né? Tanto da manipulação do alimento como do transporte, garantindo a qualidade desse alimento até o consumo. Então, existem regras, existem protocolos, né? E que a vigilância sanitária tem este controle e que os serviços são obrigados a ter este cuidado. Dona Rosa, a gente viu a importância da água como alimento, a importância do tratamento, dos cuidados com a água. Nós vimos também que a água, apesar de ser importante, também ela é transmissora, ela pode ser transmissora de doenças como hepatite, a leptospirose, doenças que até não é pelo fato de se tomar, não é só bebendo que a gente consegue se contaminar. Às vezes, então, tomando o seu banho, você pode se contaminar por determinadas formas que podem te trazer consequências. Então, da importância, perdão, principalmente da condição de tratamento das coisas com que quem trabalha com a água e da onde a gente vai buscar. Agora, o que para nós, o que a senhora diria como mensagem para quem trabalha na saúde, para quem está hoje na unidade básica de saúde, como cuidados para prestar atenção, para poder auxiliar, então, o trabalho também de vocês na vigilância em saúde na vigilância sanitária, no conjunto da obra, porque nós precisamos dessa integração, né? A gente reconhece a importância de todo esse trabalho e como que nós, pessoas que estamos ali na ponta, no dia a dia, no trabalho, o meu agente comunitário, a minha auxiliar de enfermagem, o médico que está atendendo, né? O assistente técnico-administrativo que está ali produzindo aquela ficha, estar atento para poder colaborar com vocês. Então, muito importante isso, doutor Paulo, que o senhor está colocando, porque é o olhar da unidade para a população que ela é responsável, né? Então, eu devo conhecer a minha população. Ela tem acesso à água? Ela não tem? Ela tem acesso a esgoto? Quais são os riscos que aquela população tem? E aí entra, como você disse, a questão do agente de saúde, que está lá dentro das casas. Ele percebe, ele sabe como é a questão do armazenamento da água. A água como alimento, a água como questão de higiene, como é a questão de higiene. Então, o uso do hipoclorito deve ser orientado, né? Todos os profissionais de saúde devem conhecer os pontos de risco do seu território e devem estar lá fornecendo e não esperar a questão espontânea da pessoa valorizar. A questão da higiene, do manuseio de alimentos, da conservação de alimentos, que às vezes não está tão presente na população como um todo, né? Não percebe o risco, né? Não tem importância, eu vou deixar aqui fora da geladeira, então deixa a panela lá com o alimento fora, vai jantar só mais tarde, à noite. Então, a forma de guardar o alimento, o armazenamento, a questão da manipulação de lavar os utensílios, lavar bem as mãos. Como você disse, você pode tomar banho, mas se a água também não estiver adequada, você pode se contaminar. Vou tomar banho no rio, no lago, né? E aí você tem uma esquistossomose ainda? Aqui, felizmente, não temos ainda. Não temos mais, né? Mas você tem outras bactérias, outras questões que você pode estar vindo ali da questão. Então, é muito importante que as equipes como um todo trabalhem integradamente, né? Como se disse, o médico que está lá no consultório, quem está fora do consultório, quem tem mais oportunidade de conhecer realmente como é que é a vida dessas pessoas, né? Que é o agente de saúde que está lá. Acho que é uma junção de forças, né? Somos todos profissionais de saúde que temos que juntar este conhecimento de cada um e, como a gente disse, quem tem mais conhecimento deve partilhar o seu conhecimento com os outros profissionais que têm menos e haver a troca, né? E as oportunidades de intervenção. A água, ela é alimento, a água é também o nosso veículo de higiene, né? Que protege a nossa saúde, a água é essencial à vida, né? Do ser humano. Então, ela tem que ser olhada em todos esses aspectos. E é a obrigação básica da unidade de saúde de estar vendo como é a vida da sua população que ela é responsável. Nós estamos caminhando para encerrar mais esse programa. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Rosa Maria Dias Nakazaki, gerente do Centro de Controle de Doenças de Covisa, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Estamos num momento crítico aqui em São Paulo, com determinadas doenças, nós sabemos disso, mas quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco e tenho certeza que foi um programa bastante agradável que a gente conseguiu transmitir
atingir a quem está assistindo para conhecer um pouquinho mais deste lado da importância da Covisa em nossa Secretaria Municipal de Saúde. Passo a senhora para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade, é muito importante, né, estarmos tendo este contato com os serviços, né, que a gente sempre quer, né, e gosta muito. Muitas vezes estamos nas unidades, vamos lá fazer palestras ou às vezes também treinamentos, capacitações, mas essa é uma oportunidade maior, né, de estarmos atingindo um número maior de nossos colegas, né, que estão lá na ponta atendendo. Agradeço muito, né, por essa oportunidade. Muito obrigado, Rosa, e para vocês que ficam até o próximo programa. Se ficou alguma dúvida, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br é a forma que a gente tem para conversar, para dialogar. E fiquem atentos, estamos no YouTube e isso é muito importante para que vocês compartilhem o nosso programa para levar informação. Até o próximo programa.